tudo bem com vocês? Nesta aula de circuitos elétricos de corrente contínua, trataremos sobre a resistência elétrica, o conceito dela, e as leis de Ohms. Então, a resistência elétrica é uma característica elétrica dos materiais, vai depender especificamente de cada tipo, e ela representa aí a oposição à passagem de corrente elétrica sobre ela. A gente viu que, dada uma diferença de potencial, uma DDP, aplicada em um material condutor, seja ele, vai ter um deslocamento de elétrons. E essa resistência oferecida por esse material, ela vai opor essa passagem de corrente elétrica. Então, ela oferece aí a dificuldade dos elétrons livres se movimentarem. Então, temos os elétrons livres se movimentando, é como se fosse criando obstáculos, essas bolinhas pretas aqui, elas criam obstáculos onde a corrente terá dificuldade de se locomover. A resistência elétrica ela é representada aí pela letra R, que é de resistência mesmo, e sua unidade de medida nós utilizamos aí o ohm e a letra grega, aí, que é o ômega maiúsculo. Então, ela pode ser apresentada desta forma aqui, que é a mais tradicional, ou uma forma mais genérica, como um bipolo passivo aí, desta outra maneira. Ok? E o valor da resistência elétrica vai depender basicamente da natureza dos materiais e suas dimensões e temperatura. Então, a gente vai trabalhar aí com a segunda lei de Ohm, a gente vai ver o coeficiente aí de resistividade elétrica e as dimensões, aí, quais elas que influenciam. A temperatura a gente não vai tratar aqui não, por conta de ser um tema mais abrangente aí, tá bom? Então, esse choque dos elétrons com os átomos vai provocar a transferência de parte da energia para eles, que vai passar então a vibrar mais intensidade e vai ocasionar um aumento da temperatura do material. E este comportamento é denominado de efeito Joule. Então, por exemplo, quando nós temos aí as resistências elétricas, vocês pegarem aquelas lâmpadas incandescentes, que é mais antigas, elas esquentam mais. Por quê? Por conta dessa resistência, ela vibra, essa vibração com esse choque, com essa resistência, aí vai ter o efeito Joule, que é a dissipação dessa energia de forma térmica por calor, ok? Então, entendido o conceito de resistência elétrica, a gente pode começar já a falar sobre as leis de Ohm. Então, a lei de Ohm, ela que interliga a relação, ela faz a relação entre a tensão aplicada sobre uma resistência, nós temos uma corrente que vai surgir sobre ela. Então, essa resistência ela vai comportar como um dipolo passivo, já que ela vai consumir energia elétrica, que é fornecida por uma fonte de alimentação ou uma fonte de tensão, e provoca uma queda de potencial no circuito quando uma corrente passa por ela. Então, a gente viu, esse aqui é a ponte de referência, o terra, significa que esses pontos estão ligados juntos. Então, aplicado um potencial aqui, uma fonte de alimentação E, um potencial V, quando ela vai circular uma corrente elétrica I neste circuito, e essa resistência ela vai oferecer uma oposição à minha fonte de tensão. Então, aqui se eu tenho positivo aqui e aqui negativo, ela vai oferecer uma oposição. Então, quando a corrente ela vem de direção a ela, vai ficar com positivo aqui e negativo aqui. Lembrando que essa setinha aqui ela representa aí o potencial maior. Então, ela vai oferecer uma queda de potencial no caminho, por conta da circulação de corrente. Então, essa intensidade dessa corrente que circula vai depender do valor da tensão aplicada e da própria resistência, o valor desse resistor. Então, o que foi feito? O que o Ohm fez? Então, ele pegou assim, montou um circuito assim, dessa maneira. Essa flechinha aqui significa que é uma fonte de tensão variável, então nós variamos os valores de tensão. Temos um medidor, um amperímetro ligado em série aqui, que ele vai medir essas variações, dessa corrente que vai circular por conta da variação desta tensão. E temos também um voltímetro aqui ligado, dois terminais comuns ligado para fazer a leitura em cima da queda de tensão em cima da resistência aqui, Ela vai ler a tensão sobre a resistência. Então, esse voltímetro vai medir essa relação e o amperímetro também.
Então, se nós fizermos a relação para cada caso que esse V varia, nós teremos aí uma corrente e nesse caso, então, por exemplo, V1 é uma tensão 1, vai gerar uma corrente I1. V2 vai gerar uma corrente I2 e assim por diante. E ele viu que essa relação é igual, é uma relação ilinear, que a gente representa graficamente desta forma aqui, ó. Então, a gente representa ela com uma variação. E nós vemos aí que a resistência ela mantém um valor fixo. Ela tem uma característica linear, então que é o comportamento ômico. Então aí ele expressou essa relação entre tensão, corrente e resistência com a primeira lei dele, que é então VRI. Então, ou URI também, que provavelmente você já deve ter visto. Então, relação à tensão aplicada numa resistência, ela vai ser igual a sua resistência, seu valor de resistência, vezes a corrente que circula sobre ela. Então, ele determinou. Então, por mais que eu varie lá o valor de V1 e 1, ele vai ser igual a V2 e 2. Então, vai manter a relação igual de R. Porque à medida que a gente varia o V, o I também vai variar. Aumentamos o V, aumentamos o I. E, consequentemente, vai manter igual aí o valor de R. Então, esta primeira lei é muito utilizada, a gente vai usar ela bastante. E ela é uma base para os circuitos. Ela tem que estar na cabeça de vocês aí, bem dominada. E o inverso da resistência? Nós temos aí a condutância. Então, ela expressa aí a facilidade com que a corrente elétrica pode atravessar esse meio material. E ela é representada pela letra G, tá? E sua unidade de medida é 1 sobre ômega, que é o inverso, né? Então, é 1 sobre o ômega lá. Ou que é igual a ômega menos 1. Nós passarmos aí essa fração jogando para notação. Ou a letra aí que é mais utilizada, que é o Siemens, o S. Então, de acordo, quando aumentamos a nossa condutância, significa que nós temos aí a menor resistência, a reação inversa. Quando tem uma maior resistência, nós temos uma baixa condutância. Ok? E uma característica que provavelmente você já deve ter escutado, o curto-circuito. O curto-circuito é quando nós ligamos um condutor, porque o condutor elétrico, a gente falou do cobre, do alumínio, ele possui uma resistência muito baixa em relação aos componentes, como por exemplo resistores, as cargas. Então ela tem um valor de resistência muito baixo. A gente despreza aqui no primeiro momento que nós estamos trabalhando com circuitos, nós desprezamos esses condutores e consideramos somente as resistências. Significa então que nós ligamos esse condutor diretamente aos polos de uma fonte de tensão. Então aqui ó, é como se nós fizéssemos um fechamento de condutor. E o que vai acontecer? Por ser uma resistência extremamente baixa, então ó, tem uma tensão aplicada dividido por uma resistência que é muito baixa, que nós temos o valor da corrente. O que vai acontecer? A corrente vai ficar muito alta, visto dessa tensão não ser variável, né? Então acontece aqueles fenômenos de curto-circuito, aquela luz muito grande, que ela chega até a dar um faiscamento, é por conta dessa característica aí, de ter uma resistência extremamente baixa. Chega a romper até o condutor e as proteções têm que atuar. Então, eu acredito que vocês já conheçam, disjuntores, fusíveis, eles atuam nesse sentido. Então, a resistência, né? Como assim? A gente fala de valor de resistência, falou de ohms, mas como que é esse componente que a gente utiliza aí muito na eletrônica, nos circuitos, de maneira geral? É o resistor. Então, ele é um dispositivo que ele tem um valor de resistência, que a gente acabou de descrever lá, que é a oposição à passagem de corrente. E que, sob condições normais, ela vai permanecer constante, tá? Porque tem uns fatores, por exemplo, a oxidação desse material, temos aí a temperatura, tudo isso afeta o valor da resistência do material, já que ele perde as suas qualidades, as suas características físicas. Entretanto, não precisamos entrar ainda nesse ponto. Então, eu quero que vocês entendam como que são alguns tipos de resistores. Nós temos o resistor de carvão, ele é preenchido com carvão, com a conexão metálica. E temos um invólucro e isolante para proteger contra contatos diretos, para não tomar choque. Temos o de filme metálico com carvão. Então, além do carvão colocado internamente, ele passado por várias voltas aí, por um filme metálico e também passa por revestimento. Temos aqui também o resistor de fio de níquel cromo. Então, ele é todo enrolado aí dentro de
num bastão e passa um isolamento cerâmico em volta dele para poder fazer a dissipação térmica. Tá? E este aqui é bastante utilizado em placas-mães, circuitos integrados pequenos, já que é o tipo SMD. Então, é um tipo de resistor menorzinho, tal, mais compacto. Tá? Então, para identificar o valor de um resistor, né, quando a gente estamos falando de tantos ohms, valor de ohm, é comum aí substituir a vírgula pela letra R por um prefixo métrico. Por quê? Muitas vezes vai imprimir o material, aí a vírgula sai falhada ou ela não aparece. Então, muitas das vezes acaba optando aí por utilizar o R. Então, por exemplo, quando nós falamos aí de 2R, que é 2 ohms. Aí, por exemplo, 2R, 7 ohms, que significa 2,7 ohms. Ok? Então, a gente pode utilizar o R aí como identificação de ohms, tá? Também temos aí valores acima, então é importante vocês lembrarem lá as escalas. Nós temos quilo, mega, giga, então são todos os valores. Então, quilo é uma coisa que 10 elevado à terceira, significado aí que é a mesma coisa a gente multiplicar por 1000. Então, aqui é 10 elevado à sexta, então aqui é a mesma coisa de multiplicar por 1.000.000. E o giga é 10 elevado à nona, então, no caso de multiplicar por um valor bem maior. Então, comumente, talvez a gente encontre aí, as notações com quilo-ohms, miliamperes, que é ao contrário, né? Então, quando é miliohm ou miliamperes, é 10 elevado a menos 3, significa que então, tem que dividir por um valor de 1000. Então, são notações aí que a gente utiliza na prática. Importante também é identificar como é feita essa identificação desse resistor. Então, dentro por fora, na verdade, desse invólucro, ele tem várias cores, tá? Essas cores, elas identificam o valor aí do resistor. E esta última aqui é a tolerância, ou seja, a faixa que ele pode variar esse valor de resistência. Então, as faixas, elas representam os valores. Então, por exemplo, se nós formos colocar aqui marrom, preto, vermelho, essa aqui que é de 3 cores, ó, marrom vai ser 1, o marrom, preto, vermelho, então é 1, preto é 0, e vermelho é o terceiro aqui, que é o multiplicador, ele vai ser vezes 100, então vai dar um valor aí de 1000 ohms, que é igual a 1 kΩ, ok? Então, só que para que vocês possam entender, na disciplina a gente não vai trabalhar muito isso aqui, a gente vai só trabalhar como as métodos de análise e resolução de circuitos, mas é importante que vocês entendam como que é essa resistência na prática. Além das resistências fixas, nós temos as resistências variáveis, que são justamente aquelas que variam, né, com acordo aí com um ajuste que tem manual por meio de uma haste que entre seus terminais. As resistências variáveis, elas são, na sua maioria, com 3 terminais, tá? Onde um deles, entre os 2 terminais, é a resistência total do dispositivo. E no meio, entre elas, tem uma haste, que nós fazemos aí a divisão dessa resistência. Então, por exemplo, se aqui, ó, o arco total dele, esse aqui, ó, é a resistência total de 100 kΩ, por exemplo. Se nós colocarmos aqui na metade a haste, a resistência entre este terminal e este vai ser 50 kΩ e aqui vai ser os outros 50 kΩ. Então, essa relação é de acordo aí com a gente nós variamos aí ao longo do corpo do material. Então, é comum aí também chamado aí de potenciômetro, os trimpotes. Então, todos eles são tipos aí de potenciômetro, de resistências variáveis que a gente pode obter para fazer a variação em muitos quesitos. E o elemento responsável, o equipamento responsável por medir essa resistência elétrica é o chamado ohmímetro. Então, para que se faça a medição dessa resistência, é importante aí que as resistências elas não sejam submetidas por qualquer tensão. Não tem que ter uma fonte de alimentação alimentando essa resistência. Por quê? Porque pode ocasionar aí um erro de medição, que é um dos casos importantes. E segundo é que
que é o principal que pode danificar um instrumento. Por quê? Porque o multímetro, o ohmímetro, ele possui uma bateria interna, tá? Então ele tem uma bateria interna que ele já mede a tensão sobre ela, e tem um amperímetro também que mede a corrente que passa. Então ele faz a relação entre V sobre I, nós temos a resistência. Então quando nós selecionamos a escala de resistência, ele vai fazendo essa relação entre V e I para calcular a resistência. Então ele já tem uma fonte de alimentação então, diferente quando a gente mede tensão e corrente, que são circuitos energizados. Aqui nós medimos em circuitos desligados. Outro ponto importante é que a gente nunca deve se evitar ao máximo que segure os terminais positivos com as mãos, porque nosso corpo também é material, a gente é uma estrutura atômica, a gente tem átomos no nosso corpo e a gente também tem essa capacidade aí de conduzir energia elétrica. Então, dependendo aí, pode ter a variação da nossa resistência sobre o dispositivo, que vai também causar erro, tá? Então, normalmente coloca sobre uma bancada, coloca sobre um material isolante e faz a leitura dos terminais, assim para evitar essas medições errôneas. Temos também a segunda lei de Ohm, para finalizarmos a aula, que ela estabelece a relação entre a resistência de um material com a sua natureza e suas dimensões. Então, na sua natureza é um elemento, né? Então, vai variar se ele é cobre, alumínio, ouro, platina, prata, enfim, que é o coeficiente de resistividade elétrica, então, que é específica de cada material, que é determinado pela letra Rho, daí ela é dada aí por Ohm por metro. E suas dimensões, que é o seu comprimento, tá? O tamanho dele, e o tamanho da sua área, quanto maior que ele é essa área que ele pode estar deslocando. Então, dadas essas variações, ele determinou aí, que elas são expressas pela seguinte equação, que a resistência, tá, do material, ela vai ser esse coeficiente que é tabelado, tá, um valor tabelado, é uma constante fixa para cada material a uma determinada temperatura, vezes o seu comprimento dividido pela a sua área. Então, quanto maior o seu comprimento, maior vai ser a sua resistência elétrica, dada aí a constante da sua área. E quanto maior a sua área, menor a sua resistência. Já que nós podemos fazer a analogia aí, e quanto maior a sua área, permite aí mais carros, né? Mais carros aí circulando sobre ela, essa rodovia, e quando é muito comprido, então no caso aí vai ficar só um carro indo atrás do outro, então o trânsito fica mais devagar, pode ser feita essa analogia. Então, dado aqui o mesmo material, mesmo Rho, então aqui por exemplo, mesmo Rho, então se nós tivermos a mesma área, só que o comprimento de L1 é maior que o comprimento de L2, então a resistência de 1 é maior que 2. Agora, está o mesmo comprimento, só que a área de S2 é maior que a área de S1, então a resistência de 1 vai ser maior que a resistência de 2. Ok? Então espero que tenham entendido, tenham gostado da aula e até a próxima, pessoal.